você está ao vivo. Eu estou ao vivo. Um, dois, testando. Som. Então, nós estamos no aguardo de iniciar a conversação com o Fernando Sardo. Que, em seguida, eu vou apresentar para vocês, fazer uma pequena introdução para que todos tenham ideia com quem nós estamos tratando. Então, eu vou fazer uma explicação rápida aqui sobre ele. Enquanto isso, a nossa equipe de assessoramento aqui vai ver se ele já está disponível, se ele já está entrando, se ele sabe como fazer. Deve saber, se até eu consigo, né, que tem os aparelhos eletrônicos têm rejeição comigo, assim como tem gente que tem rejeição à lactose. Mas é o seguinte, há 2 anos atrás, eu tive a oportunidade, através de um apoio da Braskem, que é uma empresa que nos patrocina, de ir à Bahia, a Salvador, para acompanhar lá um desenvolvimento de uma ideia que se chamava Orquestra de Plástico. Então, eram instrumentos feitos de plástico e, assim, também outros instrumentais muito interessantes. E teria a oportunidade de conhecer o Fernando Sardo, que era o mentor dessa iniciativa lá em Salvador, na Bahia. Então, me aconteceu essa coincidência e essa sorte na vida, mais uma vez. Eu estive lá durante alguns dias acompanhando essa construção de instrumentos, e aí conheci o Fernando Sardo, que é uma figura muito simpática, uma grande pessoa, e preciso dar um aviso aqui para ele, para o próprio Fernando. Ele tem que fazer o pedido para participar comigo, e eu vou autorizar daqui. Então, se ele estiver online no Instagram, ele precisa fazer aqui um pedido de entrada, e eu tenho que autorizar que ele entre como participante aqui da live. Então, vamos ver se ele consegue acertar essa fórmula aí para a gente entrar em contato os dois. Bem, mas em síntese, essa era a explicação mais prática que eu queria dar para vocês de como eu desenvolvemos essa ideia de fazer um bate-papo, de encaminhar coisas sobre música. Era uma das metas conseguir que o Fernando tivesse disponível e pudesse conversar conosco. Agora eu estou vendo que ele entrou aqui. Tu Boa me ouve noite, bem Maestro. daí, Fernando? Oi? Boa noite, bom vê-lo. Tá difícil de ouvir? Eu não estou ouvindo bem daqui. Vocês são... Eu também estou te ouvindo um pouco baixo. Acho que sem um fone. Deixa eu colocar um fone de ouvido aqui também. Acho que eu sem o fone estou te ouvindo melhor. Eu estou te ouvindo melhor com o fone. Não consigo. Eu consigo ouvir, não, agora eu consigo ouvir bem agora. Tá ouvindo bem? Eu tô ouvindo bem agora. Agora sim. Eu também estou te ouvindo bem também. Que bom. Tá, agora maravilha. Ô, Muito prazer te rever, encontrar de novo. Prazer é meu. Foi um momento muito legal lá na Bahia e agora estamos aqui se encontrando assim. Eu estou no Ceará. Pois é, interessante. Nós estamos no extremo, né? Que eu Claro. dizendo pro pessoal. Eu sou de São Paulo, né? Para falar para todo mundo que está aí. E acabei, mas tem esse trabalho que eu desenvolvo aqui no Ceará também, numa ONG chamada Tapera das Artes, né? E eu estou aqui agora nesse. Acabei encarando, sair um pouco da quarentena, né, da pandemia, pegar um avião aí, tem que um pouco de... A gente fica na dúvida se deve ou não deve fazer, mas aí põe a máscara, se protege bem nobre, né? E encara, né? Eu também estou com a máscara aqui de prontidão, né? Isso.
Mas, E aqui, Fernando, eu gostaria de começar a nossa conversa dando uma ideia para todos, né, de como é que a música, a construção de instrumentos e isso tudo ah, aconteceu na tua vida, né? O que que começou eu não de sei, tu é natural do interior de São Paulo. não, interior ali na grande capital, na grande São Paulo, né? Que é a capital lá. Colocaram o microfone aqui ver se melhora, mas acho que não precisa não, né? Parece que tá bem Não assim. precisa. Não Estava bem precisa. antes. Tá Estava. legal. Então Estava tirar. bem. Assim o pessoal Tá fica. ótimo. Começou ainda de adolescente querendo ter instrumentos musicais para fazer música. E naquela idade eu sempre falo, meu pai era um faz tudo, sabe? Isso, as influências Sim. que a gente tem, né? Uma pessoa que falava assim, vou consertar o carro, vou fazer uma parede para colocar uma máquina de lavar que chegou. E eu cresci vendo ele fazendo tudo, né? Então tem a garagem lá que tem muitas ferramentas e muitos materiais que sempre sobra de uma coisa de outra que ele ia inventando. Quando eu quis ser músico ali de adolescente ainda, né? Eu falei assim, quero estudar música aí eu começou com aquela queria vontade de fazer aquela banda de garagem, né? Então eu fui um adolescente que eu não pedi para o pai assim me dar uma guitarra, pai. Eu falei, eu peguei uma madeira, peguei os captadores aí o captador eu comprei de loja assim, né? Que eu não sabia fazer captador, não. Aí eu fiz as guitarras, já fiz uma guitarra para mim, para o meu primo, para o meu irmão, até um teclado nasceu lá com um projeto de mini Moog. E quando eu comecei a fazer esses instrumentos, eu já logo comecei a ter bateu na minha cabeça assim, ao invés de eu fazer um instrumento que já existe, ou no molde que já existe, eu vou inventar um designer meu da minha guitarra aqui. Então, a inventividade, a criatividade sempre ficou perto da minha vida mesmo, assim, desde o início. É claro que isso aí foi Tá certo. um início bem amador, né, assim, mas aí mais para frente, alguns anos, eu resolvi estudar música para valer e quis estudar violino, né? Aí estudando violino, eu também não tinha um violino bom. E aí eu estava juntando dinheiro para comprar um bom violino e quando eu estava prestes a comprar esse bom violino, o que eu fiz? Eu vi numa loja lá um violino mais barato para vender, de uma pessoa que faz, de um artesão que fazia na cidade. Era até engraçado, porque era uma vidraçaria. Aí o irmão dele fazia violinos assim, né? E um europeu, né? Que veio com a tradição até. O violino era até mais ou menos, né? Mas aí, Aham. no mesmo momento, veio um professor falando assim, olha, tem o Davi, que é um luthier que eu quero trazer para vocês aqui conhecer, que é um artesão, e eu quero para dar aula lá na Fundação das Artes em São Caetano do Sul, que eu sou do ABC de São Paulo, né? Estudava na Fundação Sim. das Artes São E Caetano do Sul. o ABC está ali em Roda, né, de São Paulo capital, né? E travou um pouquinho aqui para mim. Sim. Voltou, né? Eu, Aí, isso, ali, agora foi. e foi tudo no mesmo instante, sabe? Várias coisas aconteceram no mesmo instante. Eu falei assim, então agora eu vou estudar luteria. Tinham feito as guitarras, então eu vou estudar luteria. Eu pensava assim, vou ser um músico que vai aprender a tocar o violino, vou também restaurar, fazer concertos e fazer violinos para vender. Eu pensava que minha carreira ia ser por aí, né? Aí o que aconteceu é que naquele tempo que eu era novo, que a gente era novo, assim, passava na televisão um programa Rock in Concert, né? E tocou Ravi Shankar no Festival de Monte Rei. Foi a primeira vez que eu vi um Bom, sitar, que sim. é o instrumento que está no flyer da divulgação da live, né? Claro. Esse sitar, assim, para mim, ele mudou minha vida, porque ele despertou em mim diversas coisas, assim. A primeira, assim, é que se eu não tivesse autonomia, né? Quando eu falo assim, se eu quiser estudar algum instrumento que não vende no Brasil, que era o caso desse, né? Eu tinha que ir para a Índia Claro. ou para a Europa, ou sei lá, Estados Unidos, para buscar um instrumento desse, e nem havia possibilidade financeira de pensar numa coisa dessa, né? Pelo menos nem pensei, né? Claro. E aí o que aconteceu? Então eu viajei para um sítio, comecei a estudar o citar com o Alberto Marcicano, que é um rapaz, um cara que já partiu, mas ele chegou a estudar com Ravi Shankar na Europa e, Eu e só depois eu vou te interromper para contar uma curiosidade que vem muito de acordo com o que você está dizendo. O Ravi Shankar esteve aqui em Porto Alegre, esteve no Brasil, e eu estava tocando na Sinfônica, regido pelo Karabchevsky. E foi feito um grande concerto aqui no ginásio de esportes para
15, 20 mil pessoas. E foi um evento que também me marcou muito, né? Justamente pela especialidade, pela excelência desse instrumento e do próprio Ravi Shankar, que era um artista. sim. Mas já, fechando parênteses, né? Pode seguir aqui na tua história. Não, e aí quando eu falei assim, então, para estudar esse instrumento, eu falei para o Marcicano, eu preciso ter um. Só que não tinha no Brasil, né? Então eu falei assim, eu vou fazer. Eu já era atrevido, já tinha feito as guitarras e tal. Mas aí eu peguei e fiz esse instrumento, o sitar. Ali eu descobri várias coisas nesse instrumento, sabe? Uma é que essa coisa da autonomia, assim, poxa, então agora se eu quiser estudar um outro instrumento que não tiver por aqui, eu não tiver condição de comprar, de adquirir, né? Eu posso fazer um instrumento desse. Ou posso construir um instrumento, né? Aí eu vi que no sitar, aí eu fui estudar com o Marcicano. Aí eu fui aprender que também tem as simbologias desses instrumentos. Uma das coisas que me despertou foi quando ele falou que o sitar ele tem 11 cordas simpáticas que elas vibram por ressonância de acordo com, com a música que você está tocando. E essas 11 cordas, elas ficam num plano abaixo das cordas que você percute. As que você percute está aqui, as 11 simpáticas estão aqui embaixo, porque o traste é aba ao lado, então fica sons de cordas simpáticas. Para quem não conhece o instrumento, né? O traste, né? Que é móvel também, né? E também e ainda as cordas aqui. Quando você toca uma nota aqui em cima que é a que você faz a melodia, a nota que é simpática está afinada na mesma nota, né? Na mesma frequência no plano de baixo vibra, né? Então as cordas simpáticas vibram, né? Essa é a função do instrumento. Então ele ganha um corpo, né? Só que aí o Marcicano falou assim, isso tem uma simbologia, né, nesses instrumentos, né, no sitar. As 11 cordas de baixo representam a terra e as 7 de cima representam o céu. Se a terra estiver afinada com o céu, ela ressoa. Aí isso aí foi uma coisa assim que para mim, nossa, que bonito. Então o instrumento, além dele ter a função de ser uma obra de arte para poder se tocar música, que é outra obra de arte, né? Assim, né? Ele também já é como eu comecei a ver que ele é uma escultura, assim como o violino tem alma, barra harmônica, existem símbolos, né? Esses nomes desses instrumentos, né? E ele tem o lado místico, né? E tem esse lado místico, isso despertou para mim. Daí me despertou para começar a criar esculturas sonoras, algumas mais místicas, outras mais brincadeiras, né? Assim, algumas para mim tem um valor, tem uma simbologia sagrada, outras o meu sagrado, né? Outras são assim até brincadeira. Comecei a fazer alguns instrumentos são bichinhos, eu brincava de fazer o gênio do pinguim com o gênio do violino, aí nasceu o pingolino, aí um elefante, né? A garça, o pássaro, né? Mas tudo, mesmo a brincadeira para mim sempre tem um fundo espiritual também. Eu sempre teve algo para mim, essa brincadeira também é profunda, né? Aí então eu incorporei na luteria as artes plásticas, comecei a criar instrumentos musicais, alguns, né, com essa questão de inserir nele, de pensar ele como uma escultura também, por ter percebido isso no sitar. E também outros instrumentos que eu fui fazer mais tarde, além do sitar, como o koto japonês, né, um instrumento japonês de origem chinesa, japonesa, né, mas varia o nome, mas esse mesmo instrumento também tinham simbologias nesses instrumentos, né, no oud, no alaúde, as rosáceas do alaúde, né. Eu vi que todos os instrumentos têm essa simbologia, existem simbologias neles, né. Isso me despertou para começar a fazer as esculturas sonoras. A outra coisa foi justamente a matéria-prima, né? A cabaça como uma caixa acústica muito boa para se fazer instrumentos musicais, né? E aí, e naquela época, eu falei assim, poxa, ainda hoje, né? Poxa, mas no Brasil a gente explora pouco a cabaça. Eu conhecia no berimbau, né? Em alguns outros instrumentos de percussão, mas muito pouco, né? E eu vi, poxa, mas na Índia, como a cabaça, né? Que é um fruto que a natureza nos dá, a gente pode... Eles fazem instrumentos com sonoridades maravilhosas há milênios, né? E É até uma caixa hoje, de ressonância, uma caixa de ressonância muito boa, né? muito boa. Ali atrás já começa a mostrar, tem aquele violão que está lá atrás, é de cabaça. Ali embaixo tem um violoncelo que é... Eu vou mostrar, é assim. Assim, né? Um violoncelo que também são com duas cabaças emendadas, né? E eu vou também... Daqui a pouco eu vou tocar alguns assim para ver. Sim, é boa, boa. E aí eu comecei a fazer esses instrumentos. Primeiro eu trabalhei com a matéria-prima orgânica, bambu, cabaça. Aí eu construí instrumentos de cordas, sopros e percussão, usando essa matéria-prima.
e com isso eu acabei criando depois trabalhos musicais com esses instrumentos, né? Quer dizer, minha vida sempre foi isso, né? Quando eu fiz as minhas guitarras ali na adolescência, eu fazia os instrumentos, montava a banda com os instrumentos que eu inventei, né? Que eu criei, que eu construí, né? Depois, quando eu fui fazer os instrumentos tradicionais, aí o sitar acabou despertando. Como eu vivo na Grande São Paulo, tem estrangeiros. Hoje, as grandes capitais tem gente do mundo inteiro, né? E São Paulo, naquela época, tinha então colônia japonesa, árabe, africana, europeia, de vários lugares, né? E no caso, asiáticos também. Então, eu acabava estudando, ia atrás de estudar um instrumento, aí eu não tinha esse instrumento, eu tirava a medida do instrumento do professor e fazia um para mim. Aí eu podia ser aluno dele, né? Aí eu fiquei uns 4 anos. Enquanto eu fazia faculdade de música, eu fui fazendo esse curso paralelo, né? Fora da música, fora da... Deixa eu te fazer uma pergunta bem de leigo, mas que uma coisa que me impressionou lá no nosso convívio, né? Eu vi vocês construindo instrumentos ali, mas me impressionou muito uma coisa que parece muito fácil. Eu achei que não é fácil, realmente. Pegar um pedacinho de cano e fazer os furos certos para transformar aquilo numa flautinha. Né? Não é fácil como parece, né? Porque a pessoa acha assim, então eu vou pegar um cano e vou furar. Mas isso me ocorreu porque tu falasse nas medidas, né? No cuidado, na construção. E já ali num instrumento bem rudimentar, por exemplo, como é um pedacinho de cano com furos, né? Mas não é qualquer lugar que pode fazer o furo, né? Não, mas a gente vai fazendo muito erro e acerto, depois você acaba descobrindo como é que faz. Mas também tem as partes técnicas de... Como esse aqui, eu vou pegar até essa flauta transversal aqui, que eu também já falo desse, né? Eu tô com uma aqui. E ela, deixa eu só afastar um pouquinho mais pra... Sim. E ela é aqui, né? Essa aqui é uma transversal, mas tem as flautas doce com o bisel, né? Que é com apito, essa aqui. Sim. Então, E a afinação, esse é o importante que eu queria ressaltar dos puros, porque tem que estar afinados, né? Sim, sim. Mas a gente acaba descobrindo que depois da parte aqui de onde tem várias partes que nós temos que se preocupar, né? Com mas essa distância daqui até aqui você vai achando os furos, né? E muitas vezes eu furo no lugar errado, mas eu uso essa como modelo, vou tampando e até achar, né, o lugar. Mas, no fundo, esse furo aqui, se ele... você pode alargar ele também para fazer a afinação mais precisa. Além de ter o furo no lugar certo, ele tem o diâmetro correto também, né? Mas acho que todos conseguiram ouvir, por exemplo, essa sonoridade é nobre, hein? A sonoridade muito bonita dessa flauta que eu estava exemplificando. E esse material dessa flauta é o quê? É um tubo de PVC esse aqui. Tubo de PVC. Muito bem. Poderia ser bambu, ferro. Enobreceu o PVC. Poderia ser um tubo, um cano. Poderia ser de papel também. Eu tenho feito instrumentos com tubo com papel também. E nessa ideia de fazer a flauta, né? Que uma vez eu queria fazer uma flauta de êmbolo. Aí eu pensei, poxa, mas uma seringa dessas de injeção, porque a gente toma, né? Também é um êmbolo já. Aí eu peguei e fiz uma flauta nessa daqui, assim, ó. Aqui eu fiz o apito, né? Aqui dentro. Como ela é transparente, dá para ver aqui como é que eu faço essa parte, né? O quadradinho aqui. E aqui e era uma seringa, né? Aí ela já é uma... Né? Então você faz uma flauta de êmbolo, uma brincadeira assim, você faz uma flauta de êmbolo. Cria um universo de sons, né? Sim, e hoje eu sei que ela acaba servindo não só para fazer música, só a música, mas também algumas performances
como doutores da alegria, pessoas que vão usar em hospitais para brincar com as crianças, que vão realmente tomar uma injeção, e já essa brincadeira pode amenizar um pouco o trauma, né, de tomar uma espetada ali, de tomar uma injeção, né? Então, isso aqui eu criei há muito tempo atrás e fico contente que pessoas utilizam ela por aí para brincar com as crianças em hospital, ou mesmo para fazer música, né? E até para perceber que até para explicar, né, para as pessoas como é uma criança, assim, como é que você muda uma frequência sonora quando você deixa o tubo de ar mais curto e mais longo. Então você vai para frequências mais altas e mais baixas, né? Então dá para a gente explicar coisas de matemática, de física num instrumento desse aqui, né? E eu também brinco com as pessoas que esse instrumento aqui é um instrumento que quando a gente compõe, a gente não escreve dó, ré, mi, fá, você escreve assim 20 ml, 10 ml. Então você... Aí a pessoa, quando está desafinada, fala assim, não, põe mais 2 ml de nota aí. Então, um sistema musical novo, né? É uma brincadeira também, né? Mas, assim, e aí, com o tempo, eu fui fazendo sempre instrumentos de corda, sopros e percussão, e depois eu fui, como eu mostrei aqui, eu fui explorando outros materiais além dos orgânicos, cabaça, madeira. Eu já fazia coisas com pedra também, com argila. E o bambu, né? Essa motivação para os projetos sociais, onde a gente trabalha com criança, por exemplo, é muito importante, né? Tu consegue cativar a criança pelo inusitado do instrumento, por ser interessante, por puxar um assunto ou outro, né? No final das contas, lá adiante ele vai ser um músico, vai estudar o instrumento que ele escolher, né? Exatamente. E, bom, aí dentro disso, depois eu vou até falar dessa parte de realizando, como eu vim fazer nesse espaço aqui, que é o oficina. Agora deu uma trancadinha, se puder repetir. Nesse espaço aqui que eu estou mostrando aqui, a oficina de luteria experimental da Tapera das Artes, né? Isso aqui são resultados de oficinas que eu já venho aqui há um tempo. Aqui atrás dessa parede tem um parque sonoro, mas agora ele está escuro lá para lá. Eu posso até chegar depois e mostrar que aí são obras que eu fiz em aço inox, que é para as pessoas interagirem de forma lúdica, né? Aí, então tem algumas coisas que... então, mas aí depois eu falei que eu fiz os instrumentos com essa matéria-prima orgânica, eu comecei a usar, a utilizar, até trouxe um livro aqui, né? Deixa eu ver se vai ficar bom para as pessoas verem assim. Quando eu falo orgânico, foi quando surgiram instrumentos como esses aqui, harpa de bambu. Esse aqui, por exemplo, é a citarola, que um braço é cítara indiana, outro braço é viola caipira, sertanejo. Então eu integrei o Oriente com o Ocidente aqui, né? Os violões de cabaças, né? E depois eu fui fazendo... Aqui são as flautas de bambu, como eu já mostrei, mas tem vários diversos... Aqui tem um órgão de tubo, ó, de bambu. Sim. Esse aqui, né? Aí as flautas pans, tipo berrantes, flautas de êmbolo, tem instrumentos de percussão como esses aqui, com bambu gigante, esse aqui com cabaças, né? Tudo de percussão. Esse aqui com bambu gigante, que é um tipo de tambor que está aqui. Aos poucos eu fui... em seguida eu fui explorando outras matérias-primas para fazer instrumentos musicais. Então, o que eu chamo de matérias-primas sintéticas, né? Eu acabei separando assim, os orgânicos, que é do jeito que a natureza nos dá, eu já trabalho com eles, e os orgânicos que são que o homem já manufaturou, né? Então, tubos de PVC se tornaram flautas que vão com água e bexiga, água dentro, berrantes, né? A seringa. E aí fui fazendo também instrumentos como aqui também um violoncelo feito de PVC, né? Espetáculo. E aqui... Eu me lembro de uma curiosidade lá na Bahia, que eu ajudei um dos teus ajudantes a usar aquele aquecedor elétrico para fazer a curvatura de uma tampa de violoncelo de plástico. Porque eu fiquei curioso, perguntei, digo, escuta, mas como é que faz essa curvatura da tampa? Cavoca, plástico, etc. Não, aí me mostraram ali como é que era feito com um molde, né? Esquentando o plástico e fazendo a curvatura. Quer dizer, todos esses processos são desenvolvidos, né? Interessante. Mas fecha parênteses de novo, segue. Não, naquele caso no plástico ele é moldado. Quando vai ser um violoncelo mesmo tradicional, ou mesmo que não seja tradicional, mas que você vai esculpir o tampa, ele é esculpido mesmo, né? O tradicional é esculpido também, né? Aqui
aqui são os dilatas depois, então tem violinos dilatas e tiveram violoncelos também, a mesma coisa que os instrumentos de percussão. E depois eu acabei fazendo também instrumentos com papel, como esses aqui, que tem umas flautas de papel. E agora... Esse papel é trabalhado como? É um papel comum? Como é que isso Na flauta é um funciona? papel, naquele caso da flauta ali é um papel cartão que eu faço um tubo com ele e vou descobrindo e também vou afinando ele, Tá. né? Uhum. Aqui Certo. tem Uhum. então depois tem esses instrumentos aqui que são os de cordas também com papel, né? Que tem no meu Instagram, para quem entra lá, tem alguns vídeos que eu coloquei agora justamente eu fiz assim, sabe? Fiz composições para demonstrar as sonoridades desses instrumentos. Eu tenho trabalhado nisso agora, né? Porque antes eu tinha o site ficava um instrumento isolado, eu falei assim, agora eu quero fazer composições musicais para as pessoas verem qual que é a sonoridade que esses instrumentos resultam, né? É claro que é a minha aqui com sucatas, é claro que essas são as minhas músicas, né? Mas isso aqui, depois eu fui fazendo as esculturas sonoras, aquilo que eu falei que foram influências que eu tive da ideia de misturar a música com as artes plásticas, ou seja, a luteria com as artes plásticas. Nasceram essas esculturas sonoras aqui, né? O pássaro, o infinito, que também tem todos aqui são esculturas que eu acho que ela tem já um valor plástico, né? Como uma obra plástica, mas também ela é um instrumento musical, né? E agora uma das... Assim, uma das últimas... essas esculturas sonoras, sempre de alguma forma, elas produzem som, né? Sim, Elas são para são fazer... formas plásticas, mas com produção sonora também, né? Sim, são para fazer música. O que eu fiz, assim, Tá. dentro da minha viagem artística de criação, um dos últimos trabalhos que eu fiz foi um CD. Primeiro eu fiz vários álbuns que eram com instrumentos tradicionais, na época que eu estava explorando os instrumentos de vários lugares do mundo, né? Como eu falei, depois que eu até pulei um pouco essa parte, depois que eu fiz o sitar, eu até falei, mas não aprofundei tanto. Eu acabei fazendo koto japonês, né? Acho que eu falei assim, alaúdes, teorbas, violinos, né? O violoncelo. Então eu fiz uma gama de uns 60 instrumentos diferentes tradicionais, mas desde instrumentos bem pequenos, simples, até instrumentos mais complexos, como, por exemplo, o violino, que eu acho que é um dos mais complexos mesmo, é o violino, né? Pela a complexidade de esculpir tudo, né? A madeira Claro, e tal, né? construção é complicada. Para começar a construir os instrumentos tradicionais, os instrumentos inventados, depois de fazer os instrumentos tradicionais, né? Então, e aí, por um tempo, eu trabalhava com os instrumentos tradicionais, né? Nessa época, eu tinha um grupo chamado Ianur, e a proposta desse grupo era colocar no palco instrumentos dos 5 continentes e fazer uma viagem sonora com os instrumentos musicais, com músicas típicas, mas a gente tinha uma proposta assim, de estudar música tradicional, como eu ia estudar música japonesa com uma professora, né, que tem em São Paulo, e depois, na verdade, ao invés nesse grupo, ao invés de eu tocar música tradicional, a gente compunha músicas típicas, assim, parecia uma música zen budista, mas que eu gostava muito da música, gosto muito da música japonesa, essa música. Só que a gente acabava fazendo uma música nossa, então a gente ia fazer uma música que tinha um jeitão de música medieval, com instrumento medieval, mas era composição. Minha proposta sempre curtia que tá criando as músicas, né? E ali, O mais espetacular é justamente essa simbiose, né? Essa junção aí com a criatividade, claro. Mas ali, nesse trabalho, era realmente fazer uma viagem pelo mundo, contemplando as sonoridades, né, as culturas, né, que eu achava que era isso que era o que mais ressoava para todos nós ali do grupo e para o público da época, que foi em 80 isso, né, 80, 90. Começou no final dos anos 80 e depois eu fui até 99, eu estava com esse trabalho, quando eu comecei só a fazer mais trabalhos musicais com os instrumentos inventados. Aí eu fiz uma série de instrumentos, eu fiz um álbum chamado Bambuzais, que era com instrumentos orgânicos, né, todos de cabaça, bambu. E depois eu comecei a fazer explorar esses outros materiais, como eu mostrei agora, né, para fazer esses instrumentos com outro de corda sobre percussão, utilizando outras matérias-primas, né?
E o que eu descobri é que cada um desses instrumentos, cada matéria-prima, cada tamanho de instrumento, me trazia um novo timbre, uma nova sonoridade. E isso me instigava para fazer composições, sabe? Então, isso aí, para fazer a minha música, criar minha música, aquele timbre. Muitas vezes eu estava gravando um trabalho e falei assim, poxa, aqui não é o violino tradicional, aqui é aquele violino de lata que está lá na prateleira. Eu ia lá e eu misturava essa mistura. E depois isso me levou a fazer também as esculturas sonoras, e foi um dos meus últimos trabalhos, que aí eu coloquei, aí realmente é um trabalho para mim bastante místico, o meu sagrado, onde eu coloquei as esculturas têm uma simbologia, que estão no palco, e aí cada música tem a conexão com aquela simbologia também, né? Então é um trabalho que eu faço em momentos mais especiais assim também, né? Que é uma música instrumental para parar para ouvir mesmo. E outros trabalhos que eu fiz também, que eu estou despertando, que eu comecei a brincar de fazer as máquinas sonoras, que nem essas daqui, que são máquinas de costura, ou bicicletas, que eu fui transformando em instrumentos musicais, que nem essa aqui é uma viela de roda, essa aqui é um instrumento de percussão, e que ela praticamente ela se movimenta com os pés e você tem as mãos livres para tocar, né? E esse aqui é um instrumento que eu fiz, que eu estou começando a explorar mais nesse tempo aqui, que é um instrumento que ele tem uma viola, uma viela de roda, uma flauta de êmbolo, uma flauta doce, uma calimba e mais um tipo de reco-reco nele ali, assim, né? Então é um instrumento que ele tem várias sonoridades nele, só nele, né? Só me diz o que é uma calimba? A calimba é um instrumento africano. Então aqui eu misturei Tá. instrumentos que já existem, não é nada que eu fui inventando, Sim. não. Só que Não, a eu parte só fiquei curioso porque a calimba eu não conheço, então a talvez calimba, mais gente não conheça. e a calimba também ela tem um nome que é sansás também, é outro nome dela, que é um instrumento. Deixa eu ver se tem alguma calimba aqui atrás. Não estou vendo. Eu tinha um pessoal que estava aqui comigo, eles fizeram uma saída. Tem calimba aqui? Não tem calimba. O Mas tem Edson na vai. África. Tem na África, não, tem no Tem Brasil. na África, então tá. E Não, depois, o pessoal da hoje em dia, com a facilidade de pesquisa, quem quiser entra lá na pesquisa e vai achar uma calimba para e ver de depois, perto, né? e depois, maestro, eu acabei fazendo também esses trabalhos, eu fui sempre voltado para criar esse universo de instrumentos para fazer meu trabalho artístico, mas paralelo a isso, eu acabei fazendo as oficinas musicais, né? E eu sempre falo que quem me ensinou que eu poderia ser professor foi uma criança, sabe? Que meu ateliê sempre foi cercado de crianças, as crianças entravam na minha casa, ficavam lá junto comigo, e a curiosidade delas de querer fazer, que eu quero fazer eu quero fazer um instrumento desse. Eu fazia, você quer fazer? Então eu ensinava a fazer e depois brincava com eles um pouquinho. E aí eu falei assim, vou levar isso aí para poder fazer oficinas musicais, onde que a proposta é essa mesmo, né? Essa mesma minha artística, né? Que é explorar matéria-prima, construir objetos sonoros, instrumentos musicais, né? De corda, sopro, percussão, alguns Claro. integrando com as artes plásticas, as esculturas, as instalações sonoras. E essa sonoridade que vai sendo descoberta, utilizar para criar música, para fazer música. Isso que eu faço comigo e a minha oficina que eu tenho feito já há muitos anos, mais de 35 anos já, tem tem essa principal característica, né, que é a criatividade, especular, descobrir sons para se fazer música, né? Não, e veja como é verdadeiro, por exemplo, todos nós, por mais idade que tenhamos, temos uma criança por dentro, né? Então, lá na Bahia, naquele nosso contato, eu não me conformei enquanto eu não pus a mão em alguma coisa. Quer dizer, eu tive que ajudar ali a fazer, mexer um parafuso, ou esquentar aquela tampa para ver, vergar. Quer dizer, é lógico que a criança tem muito mais espontaneidade, né? Para fazer isso e desenvolver o seu talento. Isso é uma motivação fundamental, né? Espetacular. É, e esse trabalho acabou, em oficinas que eu realizava por aí, acabaram nascendo vários grupos musicais também, sabe, artísticos, que se tornaram pessoas que têm o mesmo, que fazem o que eu sempre fiz também, que é inventar instrumentos musicais e também fazer oficinas, né?
Um dos trabalhos que nasceu foi esse aqui, que é do grupo GEM, que é um grupo Sim. instrumental de música, né? Que depois tem essa segunda instalação sonora que foi desenvolvida. Que aí, nesse momento, para esse trabalho aqui, eu propus o seguinte, olha, esse trabalho, como era o pessoal de São Paulo, eu falei assim, o ABC São Paulo, que é a região de fábricas e bem urbano, eu falei assim, nós não vamos usar nada de cabaça, bambu, não, nós vamos usar a sucata urbana, ou seja, o resíduo urbano, o resíduo sólido vão se transformar em instrumentos musicais. E o mote de se fazer música, né, que eu propus, é que o resíduo urbano sonoro, né, se transformasse também em música. Então a gente pegava com esse instrumento aqui, depois pesquisava, que aqui tem instrumentos de corda, sopro, percussão, e a ideia era como se fosse uma máquina sonora, tanto no meio das indústrias, né, como se fosse uma máquina de indústria, eu visualizava isso, né. Aí eu batizei, depois que o instrumento ficou pronto, eu batizei de dessintetizador, né? Que é essa brincadeira de dessintetizar a nossa mente mesmo, sabe? Né? Assim, e ali eu falava assim, depois a gente pegava e falava assim, ó, vamos pegar agora uns sons que nós temos no nosso cotidiano. Na época existia fax, mas pega a máquina de lavar, grava lá e traz aqui para a gente ouvir. E aqueles ritmos, aquelas sonoridades, a gente tentava trazer para esse instrumento e uma música acabava sendo criada desse ruído, desse resíduo sonoro também, né? E aí surgiram... Um pouquinho não se entregar para o eletrônico, né? A ideia é justamente essa. Como tem o sintetizador, a brincadeira essa que é o dessintetizador. Nada contra tanto o eletrônico, mas a proposta desse trabalho era isso mesmo. E aqui, ó, onde eu estou, tem essa instalação sonora aqui, que é uma instalação sonora chamada Catavento, que tem um grupo do mesmo nome aqui, onde eu estou, nós construímos assim. E aqui eu já tinha uma outra proposta musical, uma outra proposta sonora para eles, né? Isso aqui são detalhes dessa instalação sonora. A minha proposta aqui foi justamente de, como nós estamos no Ceará e não é nem Fortaleza, é uma cidade um pouco mais tranquila também, eu falei assim, eu propus de que nós fizéssemos assim, criássemos instrumentos musicais, mas que explorássemos a sonoridade da música nordestina, da música, dos ritmos, né, das sonoridades melódicas, né, que é muito rica, muito linda, né. Eu não via, então pode ser um trabalho experimental no sentido de criar sonoridades, descobrir sons para se fazer música, para eles criarem a própria música, mas que tenha a característica deles, né, a estética desse lugar aqui, né. Tem uma participante nossa aqui que está te fazendo uma pergunta. Ah, sim. Acho que o nome dela é Sandra Neide. Ela está perguntando que se tu estás na Tapera. Sim, eu estou na Tapera das Artes. Eu cheguei assim. Algumas pessoas vão ficar bravas comigo porque falam assim: quando você vier para cá, você avisa. Avisa, não avisa ninguém. Não, você sai de sopetão, pega a mala, pega a máscara, pega o álcool gel e vem correndo. Isso, igual. Mas agora o pessoal vai ficar sabendo, vão te incomodar aí, né? Não incomodar não, é super, né, uma delícia aqui encontrar os amigos. Claro. O que eu fiz depois também, maestro, um dia eu cheguei para minha esposa e falei assim, eu queria levar esse trabalho, né, para lugares onde eu não posso estar dando uma oficina, uma apresentação musical, ou uma exposição, que eu fazia exposição de instrumentos também, faço às vezes, né? Que a gente estivesse levando essa ideia das pessoas brincarem, explorando sons e criar música, né? Aí eu vou fazer parque sonoro, vou fazer umas obras para ficar em espaço aberto, para fazer para as pessoas irem lá e brincar. Foi aí que eu comecei a fazer obras como esse tipo aqui. Eu vou mostrar até mais para cá. Aqui tem um parque sonoro que eu fiz em Ouro Preto. Então a gangorra é um pau de chuva. Aí tem os tambores que são feitos de aço inox para aguentar ficar no tempo, né? Aqui eu tenho assim, essas flautas que são de êmbolos. Então a pessoa ela bomba assim para não pôr a boca, né? Como é que eu vou fazer uma flauta sem pôr a boca? Então você aperta um êmbolo e aí elas afinam e tem dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então as pessoas podem fazer melodias, são afinados e tal. Certo. Como aqui tem uma marimba tubular que tem um som muito bom, esse aqui. Ela é toda de aço inox, é um material bem caro e tem um resultado que, por ela ser de aço inox, ela fica lá, tá lá quase
15 anos, não enferruja nem nada, né? Aqui são tambores de aço inox, com as crianças tocando, brincando ali, né? Isso aí sempre fiz com o intuito de fazer um estímulo mesmo para as pessoas chegarem e falar assim, você pode se aproximar da música de uma forma, às vezes, descontraída, lúdica, né? E depois isso estimular a pessoa, poxa, música é bacana, vou estudar música também, que a música pertence a todos nós, né? Então Eu ela até vou contribuir com duas observações, né? Falasse uma coisa muito importante que a criança, o aluno nos ensina muito, né? Então, por exemplo, eu presenciei, eu tenho um neto que atualmente acabou de fazer 10 anos, mas quando ele era menor, um dos brinquedos que mais impressionou e com os quais ele mais brincou foi um caminhãozinho de madeira que eu comprei num posto de gasolina numa volta de viagem de concerto. E ele já tinha, claro, essa criançada tem muito acesso com a eletrônica, com tablet, telefone, etc. Mas aquele caminhãozinho de madeira foi um dos brinquedos que mais chamou a atenção, justamente por ser um produto, né, muito mais palpável, muito mais concreto na mão dele, né? E outra coisa que também foi muito interessante, a reação que eu observei, foi que lá na Bahia eu ganhei de presente para ele, para esse meu neto, uns tamborzinhos de plástico feito com um balão, com né? balão, E com e bichinho. amarrado em cima. Até tinha um nome que eu não lembro como é que era, de beliscar, né? É o beliscofone, né? Que você pega bichinho. Beliscofone, isso mesmo. Aquilo ali, olha, até certo ponto ele quase me ensurdeceu, porque ele pegava e tocou muito aquilo ali. Mas é como a criança é receptiva, né? É, E é fácil desenvolver esses talentos, né? sim. Mas E segue. Eu me entusiasmo, não tem que não, falar mas muito. não, Tem que te imagina. ouvir. Não, imagina. Aí em Ouro Preto, né, que é nesse mesmo projeto, eu fiz um vagão sonoro com vagão sonoro ambiental. Nesse projeto aqui, a ideia era receber turistas, era receber turistas, né? E Sim, também as escolas públicas da região. Para nessa instalação sonora aqui, que é uma parte do vagão, é como a instalação sonora lá do Grupo Gen que eu fiz, né? E como essa daqui essa que eu fiz para que monitores ensinassem música aqui, mas também além de ensinar música, trazia essa observação, olha, era um cano de PVC, era uma chaleira, aqui era um balde, isso aqui é um instrumento musical, para ter essa percepção da questão ambiental dentro dos instrumentos para a arte, né? Do reaproveitamento, da reciclagem, uma questão ambiental mesmo. E nesse outro lado do vagão aqui, que é fechado, né? Dá para mostrar, às vezes brilha, né? Aqui, sim. dentro ele é assim, olha. Aqui é a instalação sonora e a outra parte é uma oficina onde os monitores recebem os turistas e as crianças, né, de escolas para ensinar a fazer instrumentos musicais de rápida construção e sempre com a conexão dos valores assim ambientais, né, socioambiental. Então, Certo. realmente pensando em usar matéria-prima do cotidiano, das sucatas e reaproveitar. Essa aqui, aí fui criando várias outras instalações sonoras, como essa aqui é circular, onde é a mesma coisa, com matérias-primas do cotidiano, urbanas, né, do mundo moderno, onde as pessoas ficam posicionadas em círculo, que elas possam, além de tocar juntas, elas podem estar se vendo para criar junto, né, para criar música. Então, e depois os parques sonoros, como eu falei, né, aqui tem esse daqui é uma Sim. harpa, um órgão de êmbolo, que também você tem esses êmbolos aqui embaixo, você aciona, e aqui. E depois aqui a marimba, que eu falei lá também, aqui é um gongo. Esse gongo tem um som muito bom, tem um som maravilhoso. Eu sempre quis ter um gongo desse na minha casa, ainda não consegui, só tem uns parques sonoros. E essa marimba aqui que tem eu chamo de marimba tubular, que é de tubos, né? E depois esculturas sonoras, como aqui eu fiz uma harpa num parque que está em São José do Rio Preto, não, desculpa, Ribeirão Preto, Ribeirão né? Preto. E ela tem uns quase 5 metros de altura, uns 4,80 metros, assim, por uns 4 de diâmetro também. E em cada galho tem um sino musical. Então as pessoas brincam de circundar ela e puxar as cordinhas que parece um cipó ali, que
tocam os sinos, né? Aqui é um peixe. Esse peixe está em Florianópolis. Essa foto foi tirada num gramado, mas ele está num outro parque. Lá em Florianópolis não tá longe de nós Não, aqui. não está, não. É no Deixa eu parque. deixa eu te fazer mais uma pergunta, que é, como despertou a minha curiosidade, é muito possível que muitos dos nossos aqui participantes estejam com essa curiosidade. Esse monte de instrumentos que tem aí atrás de ti, tu pode tocar alguns deles Pode. e mostrar a sonoridade? Melhor O que seriam? melhor do que eu, tem um pessoal que é do catavento aqui, que Ah. toca. Cadê o violoncelista? Foram chamar um violoncelista para tocar. Tá, vamos explorar essa gente aí. Vamos explorar. Enquanto ele não vem, eu vou buscar eu aqui um instrumento que eu tenho aqui também. Tá, maravilha. Eu acho que todos devem ter ficado com essa curiosidade, né, de ver aquela variedade enorme ali de instrumentos. Esse aqui é um violoncelo. Peraí. Vê se eu consigo ficar aqui mais longe e colocar um microfone para sair o som dele um pouquinho. O pessoal ouvir. Vamos ver se dá certo. Certo, aham. Pode pegar aqui para mim? Esse aqui tá caindo. Aí. Que é um violoncelo. Ele não vai dar para. Tá, deixa eu ver se eu faço. Se ouve bem, tá se ouvindo bem. Tá, esse violoncelo aqui ele é feito de cabaça. Acho que dá para me ouvir bem, né? Estou um pouco longe. Dá para ouvir bem. Dá para um ouvir bem. violoncelo feito de cabaça. Ele aqui, na verdade, ele tem mais um som mais de viola da gamba. Eu fiz pensando na viola da gamba nesse aqui. Geralmente, quando eu crio instrumentos musicais, eu nem penso muito em outro instrumento. Nesse caso aqui, eu pensei. Né? Porque eu assisti um filme maravilhoso de viola, que tinha a viola da gamba tocando o tempo inteiro. Um filme chamado Todas as Manhãs do Mundo. Né? E aí eu falei, não, eu preciso fazer uma viola da gamba. A diferença é que a cabaça também, além de ser bem mais barata do que usar as madeiras tradicionais, é a rapidez, que o braço é de bambu. E eu fiz em 3 dias. Como eu já fazia instrumento tradicional, eu sei que se eu fosse fazer uma madeira tradicional, a viola da gamba mesmo, ia ser, pelo menos para mim, em menos de um mês, impossível. Eu acho que eu sei uns 3 meses. Né? Esse aqui, a construção dele é mais rápida também. Deixa eu ver. Dá para ouvir bem? Ouve bem, se ouve bem. Deixa eu ver se aqui fica melhor. Acho que esse microfone aqui fica massa. Eu acho que se afastar o microfone um pouquinho, dá melhor. Aí tá ótimo. Ah, é? Então.
Esse aqui eu chamei de bambulom. Muito legal, muito legal. Agora eu vou pedir pro Eric tocar um violoncelo que tem ali atrás. O Ed vai tocar também? Vai. É? Então vamos ver um pouco o som deles aí. Sim. Esse aqui são dois componentes do grupo chamado Catavento. Eu vou ficar... Deixa eu preparar aqui. Que está nascendo aqui do... Grande. Olá. Obrigado pela colaboração aí. Não. Aqui Aqui a gente convoca, assim, não é assim não. A gente manda aqui pra Tá certo. Assim. A vantagem do instrumento de corda é que dá para tocar de máscara, né? Isso, Eles queriam ir embora para jantar depois de passar o dia inteiro aqui, mas eu falei, não vai não, vou participar da live. Não. Tá certo, tá certo. Aqui, ó, vamos ver. Agora já vou te dar um aviso, viu, Fernando? Vai preparando para vir ao Rio Grande do Sul assim que terminar esse. Lá no lugar de... Oi? Não, Assim que... prepara para vir ao Rio Grande do Sul assim que terminar essa confusão aí do coronavírus, nós vamos ter que fazer uns trabalhos aqui. Mas vamos ver, vamos ouvi-la. Vai ser uma delícia, é um prazer muito grande. Vamos ouvir outra ali. Eu vou ficar mostrando assim vocês. Dá para ouvir bem o cello? Muito bem, se ouve. Só para mostrar aqui. Muito legal. Desculpa, o flautista não apareceu. Isso aí. Eu já ia perguntar cadê a flauta. Mas legal, muito bom. Desculpa. Deu umas trancadas aqui, só para o pessoal entender, né? Mas essas trancadas estão acontecendo em todos os lugares, né? A internet está sendo muito solicitada e muito usada no mundo inteiro, né? Então, mas se ouviu bem, deu para perceber sonoridades sem problema. Né? Tá certo, Eu quero explicar uma coisa para quem não conhece. Nós estamos vendo os instrumentistas tocarem espelhados. Né? Então, sim, o cellista está tocando com a mão certa, com a mão esquerda no instrumento e a direita no arco. Mas para quem é leigo e não conhece, a gente enxerga o vídeo daqui ao contrário. Mas não vai dizer assim, pô, mas no interior do Ceará todo mundo toca o instrumento ao contrário. Não é assim, não. Eu na apresentação. Até Ali está o Ed. Existe quem toque realmente, né, com a direita e o arco na esquerda. Não é impossível. Sim. Então, o violoncelista é o Eric e o Ed está ali. Ainda foi na... E aqui tem uma... Então, quiserem tocar. Não. Né? E aí mas assim, e aqui é um dos trabalhos que eu vou desenvolvendo aqui assim, né? De pegar. Sim. Eles vieram participando na oficina de criando instrumentos musicais.
para depois começar a criar música. E hoje o Catavento também tem um repertório aqui que é próprio e que se apresenta aqui na Tapera das Artes. É um lugar muito, muito, muito especial, porque também tem um teatro que recebe músicos do Brasil inteiro e de fora do Brasil também. E tem um projetos assim muito bons. Os grandes músicos, assim, vários grandes músicos brasileiros já passaram por aqui, estrangeiros também. E tem a escola de música tradicional, tem a escola de música tradicional, tem a orquestra daqui também, uma orquestra jovem também aqui, que é pelo projeto com o maestro Enio Antunes, que coordena todo o projeto pedagógico e é o maestro da orquestra também. E vários excelentes professores, né? E também tem essa parte da oficinaria, e agora vai começar a ter a música tradicional também, tanto para construção de arco como construção de violinos nesse início, né? Beleza, com maravilha. E a minha parte aqui foi essa do experimentalismo, né? E tem um parque sonoro que está aqui atrás, com aquelas obras de esculturas, algumas esculturas sonoras como aquelas de Ouro Preto ali, Mariana, tem aqui atrás, onde um complexo para a gente trazer a música para o povo, né? Virou um centro cultural para ser visitado mesmo, assim, esperando essa quarentena passar para tudo ficar vivo de gente de novo, porque aqui está muito... Tá lindo o espaço, mas estão faltando as crianças, os alunos aqui, né? Mas em breve, né? Olha, Em breve. o que eu preciso fazer, infelizmente, é nos alertar para o horário. Nós temos um prazo de 1 hora nessa live do Instagram. Sim. Né? E nós estamos nos aproximando para o final. E eu não posso deixar passar um agradecimento muito especial meu, como maestro aqui da Orquestra Jovem, a nossa presidente da ONG, Carla Zito, que está participando aqui como assistente, né? Mas que proporciona também existe sempre um lado administrativo muito importante em todas essas atividades que a gente faz. E eu quero agradecer demais aí para o Fernando Sardo, que é uma criatura especial, é um gênio da nossa criatividade brasileira aqui na música. Agradecer a esses colegas, a esses amigos que nos ajudaram e deixar que tu diga a tua despedida, Fernando, e vou propor da gente terminar isso com música, tá? A gente toca, lá, então. vamos fazer isso, né? E nós agradecemos aqui de todo o coração, os alunos que estão participando, estão tomando conhecimento disso tudo, e com certeza nós vamos te trazer aqui para o Rio Grande do Sul para iniciar um trabalho esse que é muito meritório. A palavra com vocês, legal, e terminem com música, com o meu agradecimento aqui de todo o coração. Eu que agradeço muito, e espero que tenha sido interessante para o pessoal que acompanhou aí, né? E para quem é do Rio Grande do Sul, espero que a gente se veja em breve também, né? Que não der tudo certo. Isso vai passar, a gente só tem que agora se cuidar, sobreviver para todo mundo depois viver muito bem, né? Viver melhor ainda. Cuidado, é isso aí. Então, vou agora pedir para o pessoal tocar. Vamos ver, nem sei o que eles prepararam aqui, mas vamos ver o que eles vão fazer. Vamos ver. Vamos lá, tocar. Faz um teste para ver se está ouvindo o som do berimbau. Estão ouvindo bem o som do berimbau? Estão ouvindo bem? É o berimlata. Estão ouvindo bem? Quer chegar mais tarde? Estamos ouvindo bem, está se ouvindo. Então... Não, vai lá. Algum microfone está realimentando. Vamos para aquela festinha, então. Isso. É acústico mesmo, né? Afinal, o instrumento é acústico. Não precisa Isso. não. Vamos lá. Resolveu.